Boa tarde, Leonardo. Beleza? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bom? Aqui, vamos começar então nossa aula. Eu ia conversar com você, né, com quem ingressar na aula, Tá, beleza. sobre controladores de torque. Esse tópico a gente vem abordando aí nas últimas aulas, e hoje eu gostaria de falar sobre o controlador de torque escalar, tá? Então, o nome escalar, Bruno, ele só é usado para marcar uma clara diferença ao controlador vetorial, tá? Mas não tem outro motivo físico, tá? Agora, esse outro nome que é usado na literatura, chamado controlador V sobre F constante, ele já tem um significado mais objetivo ao que tange o controlador, a forma que ele opera, tá? Bom, esse controlador ele é pensado para clientes que não precisam de torque variando com alto desempenho dinâmico, né? Os sinais de torque sintetizados com alto desempenho dinâmico, os sinais de torque variando em degrau, né? A gente viu aula passada ou nas aulas passadas, que esse tipo de controlador ele é possível de ser implementado, né? Controladores que promovem variação de torque em degrau e que, ao mesmo tempo, possuem erro nulo em regime permanente. Tá? Eles garantem que sinais de velocidade e posição vão ter erro nulo em regime permanente. Só que essa implementação demanda que a gente embarque na solução mecatrônica uma instrumentação especial, né? Então, você tem que fazer medições de corrente, você tem que medir ou ter um bom observador de velocidade, né, de forma que você consiga o tempo inteiro encontrar a posição do ímã de rotor no espaço e a partir da determinação da posição do ímã do rotor, você consiga então escolher sinais de tensão para sintetizar ímãs de estator a 90 graus e com níveis variáveis, de acordo com o nível de torque que você queira, tá? Essa peculiaridade, né, do controlador vetorial exige que a gente tenha medições muito boas de correntes, velocidade e que a gente também consiga e para que a gente consiga implementá-lo, o firmware de eletrônica também que trata desses sinais tem que ser muito bem feito, tá? Então, ele demanda uma implementação cara no inversor de frequência. Em alguns contextos, né, não tem escolha, a aplicação, o processo exige que seja assim. Agora, tem processos que não exigem torque variando dessa maneira, tá? Você não tem exigência por alto desempenho dinâmico. E se na regulação de velocidade mecânica, aqui no eixo, a gente errar 2%, 5% no valor de velocidade, isso não faz diferença, tá? Por exemplo, colocar aqui o cenário de uma granja
é onde a gente precisa controlar os ventiladores que resfriam o ambiente. Então, se, por exemplo, o dia está muito quente, você está com muita ave, ou nós estamos lá com muita ave, né? A Bárbara chegou também. Então, vai precisar subir a velocidade dos ventiladores para aumentar a vazão, você conseguir resfriamento, né? Se for embora uma determinada quantidade de aves, né, muitas delas, para abate, você tem que reduzir a velocidade de rotação dos ventiladores para reduzir a ventilação também, né? Senão você pode ter até o efeito ao contrário, colocar um ambiente frio demais e daí prejudicar as que ficaram. E nessa dinâmica de variação da velocidade, não há demanda por, por uma variação brusca. Tá? Você pode variar essa velocidade suavemente, tá? E se você errar, no final das contas, né? Digamos que você queira, o que a gente queira aqui, que essa velocidade tivesse um nível final, pode variar bem lenta, tá? E, e a gente pensou dela ter um nível final aqui de 1.250 RPM. E ela está operando a 1.210. A gente está errando 40 RPM em 1.250, tá? Significa um erro aproximado aí de 3%. O que seria o valor desejado? Aqui está o valor real. 1.250. Então, esse erro de 3%, nesse cenário, tá bom. Não compromete, né, a qualidade do resfriamento que você vai suprir aquele ambiente. Tá? Então, aqui você não precisa de um controlador vetorial sofisticado, né, para ter um erro aqui de menos de 1%, para fazer com que essa velocidade suba, né, o mais rápido que a gente conseguir. Né? Digamos que se você aplicasse um controlador vetorial, essa velocidade ia subir assim. Ó. Aí a gente deixou de aplicar, aplicou um controlador mais simples e ela subiu nessa outra rampa aqui. Ó. Tá bom. Para aquele processo específico, não há prejuízo. E a gente ganha a oportunidade, né, de trabalhar com um controlador mais simples, com uma instrumentação mais simples e com firmware de processamento de sinais também mais simples, né, eletrônica e microcontrolador mais simples. Tá? Então, para esse tipo de cliente, há a opção de se utilizar o controlador escalar, ou controlador V sobre F constante. Então, esse controlador, ele opera em malha aberta, não precisa, né, fazer realimentações das correntes nas bobinas, das velocidades, né? Ele só recebe do cliente a velocidade que o cliente quer que ele opere, e aí ele escolhe qual é a amplitude das tensões trifásicas e as frequências dessas tensões que ele vai operar. Tá? Por isso o nome V sobre F, né? O V aí se refere à amplitude, o F é a frequência das cossenoides de tensão das três fases, e quando ele precisa variar essas cossenoides, ele mantém a relação V sobre F constante. Tá? O que significa o seguinte, ó, se a gente desenhasse aqui, por exemplo, o sinal de tensão na fase A do estator. Para a fase B e C seria a mesma análise, só que defasados de 120 e 240 graus com relação à fase A. Então, num controlador V sobre F constante, se você tiver essa amplitude de tensão e essa frequência aqui, ó, digamos que você tenha
10 volts de amplitude de tensão, e a frequência, que é o inverso do período, seja de 10 Hz, tá? Se você precisar aumentar a velocidade mecânica, digamos que você queira dobrar a velocidade mecânica, o que ele faz? Ele dobra a amplitude da tensão e dobra a frequência juntos. Tá? Então, a amplitude da tensão passa a ser de 20 volts e a frequência, pegar um ciclo aqui, ó, a nova frequência passa a ser 20 Hz. É assim que ele opera. Tá? Dobra a amplitude, dobra a frequência. Diminui a amplitude pela metade, ele diminui a frequência pela metade, de tal forma que a relação entre os dois fique constante. Tá? Aí, no caso, até o nome dele, né, o segundo nome que ele tem na literatura, controlador V sobre F constante, já sugere a forma como ele opera. Ok? Bom, mas por que que dá certo? Né? O que que justifica essa escolha da manutenção do V sobre F constante? Bom, se a gente olhar o modelo da máquina de indução em regime permanente, e aí nós iremos aprender desse controlador usando o modelo em regime permanente. Ele não é um controlador que tenha obrigação de rastrear trajetórias em regimes transitórios. Tá? Então, o controlador vetorial ele já é pensado para isso. O controlador vetorial ele rastreia a trajetória, ou seja, os sinais mecânicos de velocidade, posição e aceleração, tanto em regime permanente quanto em regime transitório. O controlador escalar ou V sobre F constante, ele não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Tá? Então, em regime transitório, ele vai errar o rastreamento de trajetória, e em regime permanente também ele pode errar. Ele oferece alguma garantia de que em regime permanente ele funciona, tá? Com um erro de velocidade pequeno, mas não tem nenhuma obrigação de garantir erro nulo em regime transitório. Tá? Então, já que ele é dedicado, né, a atender clientes que estão preocupados, né, o que dão importância a velocidades próximas da que eles precisam em regime transitório, em regime permanente, nós vamos usar, né, o modelo em regime permanente. Nós vamos entender, né, qual é o comportamento da máquina, contando com a ajuda do modelo em regime permanente. Tá? A gente apresentou esse modelo, né, no laboratório, na teoria. E esse modelo pode ser desenhado com esse circuitinho equivalente aqui. Ó. Aqui estão os terminais de estator, a gente vai impor a corrente de estator aqui. Nós temos essa primeira impedância, que é a resistência de estator, a indutância de dispersão do estator, a indutância mútua, a indutância de dispersão do rotor.
e a resistência do rotor dividido pelo escorregamento, né? Onde o escorregamento mede para nós a diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade da peça mecânica. Tá? Aqui a gente tem a representação do ramo do rotor. Tá? Bom, nos estudos de caracterização da máquina em regime permanente, nós deduzimos que o torque eletromagnético seria dado por essa expressão aqui, ó. Tá? Em máquinas, né, a gente faz a dedução formal dessa expressão. Aqui eu só estou reproduzindo a expressão para a gente poder usar. E a gente mostrou também que esses parâmetros da máquina são muito diferentes, né? Então a máquina tem uma indutância de magnetização muito grande, né, representando esses parâmetros em PU. Ela tem uma indutância de magnetização de 3 PU. A indutância de dispersão chega a ser 40 vezes menor, tá? Então 75 mPu. A resistência de estator é muito baixinha, a máquina é feita para que seja, né? Você tem alguma coisa aqui entre 5 mPu e 50 mPu, tá? Então uma coisa bem, quando for muito grande vai dar isso aqui, ó. Essa indutância de dispersão do rotor também ela é bem baixinha e a resistência do rotor cerca de 20 vezes maior, 20% maior do que a resistência de estator, também bem baixinha, tá? Bom, com essas impedâncias tão diferentes, as associações série e paralelo vão acabar sendo dominadas, né, por uma impedância ou por outra, né? A gente mostrou que em cenários típicos de operação da máquina, por exemplo, quando a corrente de estator está próxima a 1 PU, tá? Ou 100%, ou próximo ao valor nominal, a queda de tensão aqui nessas duas impedâncias vai dar aí no máximo 7,5%, 8% da tensão do estator. Então, se a gente colocar aqui 1 PU de tensão, tensão plena de alimentação, tá? A queda de tensão aqui nessas impedâncias é muito baixinha, tá? Em módulo. E aí, basicamente, toda a tensão que você aplicou aqui nos terminais do estator vão aparecer na indutância de magnetização, tá? Então, a gente pode simplificar o circuito dessa maneira aqui, sem medo de errar muito, né? Sem medo de ter um modelo muito pobre, tá? Bom, com o PU de tensão de estator, né, e a corrente de estator aqui também em torno de 1 PU, o que vai acontecer, né? Nós vamos ter aqui no ramo de magnetização uma reatância com 3 PU, né, igual a gente comentou, aproximadamente, e aí a corrente aqui no ramo de magnetização é baixinha, vai ser em torno de 1/3 de PU, tá? Esse outro ramo aqui, ó,
vai ter uma corrente de rotor próxima a um PU também. Porque a máquina, né, operando aqui próximo ao seu ponto nominal, tem fator de potência quase unitário. Então, essa corrente estator está quase a 90 graus dessa corrente mútua. E aí, na hora que a gente subtrai as duas para ter a corrente do rotor, a gente subtrai essa corrente dessa outra aqui para obter a corrente do rotor, essa subtração, né, vai dar alguma coisa aqui, ó. Aqui é menos IM, aqui vai ser o IR, tá? Que vai ser muito próxima em módulo da corrente de estator, tá? Então, isso a gente também provou no laboratório. E aí, com um PU de tensão aqui entre esses dois pontos, e aproximadamente um PU de corrente, tá? Quando isso circular aqui na indutância de dispersão do rotor, a gente vai ter uma queda de tensão também baixinha, né? Essa indutância de dispersão está aqui, ó, ela tem em torno aí de 75 mPu, 7,5%. Se você coloca um PU, né, multiplica corrente pela impedância, né, quando os sinais estão representados em PU, a gente pode, né, fazer os mesmos cálculos que a gente faz com esses sinais e parâmetros elétricos em unidades do sistema internacional, tá? Então, da mesma forma que você multiplica corrente em ampere por impedância em ohms para ter a tensão no dispositivo, né, na reatância, você pode multiplicá-los em PU também. Então, você vai ter uma queda de tensão aqui, também muito baixinha, 7,5%, de tal forma que, né, basicamente toda a tensão presente entre esses dois pontos, aqui, ó, que é a própria tensão de estator, que vale 1 PU, basicamente toda essa tensão vai chegar aqui na resistência do rotor. Tá? Você vai ter basicamente o VS aqui, ó, que são os 1 PU de tensão. Então a gente pode promover uma nova simplificação ao circuito e redesenhá-lo assim, ó. Ok? Bom, e a gente até deu um nome para esse circuito, né? A gente chamou de circuito simplificado 2, quando a gente analisou a máquina de indução em diferentes cenários de operação, considerando regime permanente, que no caso, né, é tratado com esse modelo que a gente está usando, com esse circuito, e considerando as diferenças marcantes das impedâncias quando analisadas em PU. Né? Então, foi um módulo do laboratório, né, que a gente mostrava, então, esses circuitos simplificados. Esse aqui era o circuito 2. Tá? Bom, e com ele, né, a gente pode, então, desenvolver uma expressão para o torque eletromagnético e expressá-la em função da tensão e da frequência, igual está aqui no título, que contém o nome do controlador, ó, V sob F. Tá? Então, eu queria fazer com vocês algumas linhas de manipulação algébrica para expressar o torque como uma função do V e do F, certo? Bom, para isso, então, a gente observa o seguinte, que essa corrente no ramo do rotor, que aparece aqui na expressão, né, essa corrente é essa aqui, e ela vai ser dada pela relação entre a tensão sobre a impedância, que recebe essa tensão. Né? Então, você pode dizer o seguinte, ó, que o torque
vai ser dado por isso aqui, ó. Né? IR vai ser o próprio VS dividido por RR sobre S. Isso tudo ao quadrado, tá? Que existia esse quadrado aqui na expressão do torque aplicado à corrente do rotor. Bom, como a corrente do rotor contempla aqui na expressão do torque, a gente utiliza um módulo da corrente do rotor. Então, a gente precisaria usar o módulo do vetor espacial de tensão do estator e o módulo da impedância RR sobre S. Né? Bom, o módulo do vetor espacial de tensão de estator é igual à amplitude das correntes trifásicas associadas a ele. Né? Então, lembrando aqui, né, essa representação que a gente faz dos sinais da máquina é uma representação por vetores espaciais. Então, a gente vai ter, né, os sinais de tensão de estator trifásicos, fase A, fase B e fase C. Tá? E após aplicarmos, né, a transformada de Clark e Park, a gente obtém um número complexo, com parte real e parte imaginária, tá? Que é o VS, e o módulo dele, o tamanho do vetor, é a própria amplitude desses sinais aqui no tempo. Tá? Então, se a gente chamar essa amplitude de V maiúsculo, quando a gente toma aqui um módulo do VS, igual nessa expressão, a gente está de carona usando a amplitude dos sinais trifásicos de tensão. Né? Isso foi tratado no quarto módulo da disciplina de máquinas, era a representação de grandezas trifásicas por vetores espaciais. Aí a gente tinha essa propriedade dos vetores espaciais. Tá? Bom, então, a gente pode dizer isso aqui, ó, você vai ter o próprio V ao quadrado. O módulo da resistência, a resistência é um número puramente real, do RR. Então, o módulo dela é ela própria. E o S também é um número puramente real. A gente vai ter RR ao quadrado sobre S ao quadrado. Eu já vou colocar aqui no numerador. Tá? Bom, antes de seguir, só fazer uma correção aqui, ó. Que eu desenhei um sinal trifásico. A soma dos três aqui no instante zero não dá zero. Tá vendo? O preto está em zero e os outros dois estão em menos meio. Está errado aqui, ó. Esse aqui vai estar em meio e o azulzinho que vai estar em menos meio. Tá? Agora tá sem escala, mas pelo menos está tecnicamente mais coerente. Ok? Bom, então, voltando aqui à expressão do torque, a gente vai ter o seguinte, ó. Cortar esse escorregamento aqui com esse quadrado, e esse quadrado na resistência de rotor com esse termo aqui, ó. Né? Bom, como a gente sabe da modelagem da máquina, né, o escorregamento S, ele é dado por essa expressão aqui, ó. Né?
Aí os demais termos, 1 sobre ômega E, aparece aqui, e o V ao quadrado aqui. E isso encerra a nossa dedução. Observa aqui o seguinte. Opa, esqueci a resistência de rotor para trás. Essa aqui, ó. Agora tá certo ali. Ok? E esse ômega E, né, é 2 vezes π vezes a frequência do nosso sinal trifásico. Então, concluindo, você vai ter isso aqui, ó. Nesse último passo aqui, eu peguei ômega E, que é 2 vezes π vezes a frequência, e elevei ao quadrado, né? Então, ficou 4π ao quadrado sobre f ao quadrado. E aqui, pessoal, o que está sendo mostrado? Olha, que se a gente alimentar a máquina elétrica com um dado sinal trifásico, né? Ou seja, com uma tensão e uma frequência escolhidas qualquer. O comportamento da máquina vai ser esse aqui. A gente levantou essa curva, né, nas simulações que fizemos no curso de máquinas, tá? E digamos que aqui a gente esteja com a máquina operando, por exemplo, com alimentação de linha de 440 volts e 60 Hz, tá? Se ela desenvolve, por exemplo, 80 Nm de torque em um dado escorregamento, vou colocar essa linha retinha aqui, digamos então que a gente tenha, né, pela imposição da carga, que é a carga que escolhe o ponto de operação, né, que a gente tem em um dado instante 80 Nm de torque eletromagnético com esse nível de escorregamento aqui, ó. Então, torque eletromagnético aqui 80 Nm, e que o nosso escorregamento aqui, que é a diferença entre a velocidade do campo girante e a velocidade da peça mecânica, digamos que seja 30 RPM, que está aqui, ó. Lembrando aqui, quando a gente olha nessa curva, o escorregamento aparece entre esse ponto, que é o ponto de torque nulo. Ponto de torque nulo é o ponto onde a velocidade mecânica fica igual à própria velocidade do campo girante, né? Quando o eixo mecânico está na velocidade do campo girante, não tem fluxo variável no tempo no rotor. Não tem tensão induzida no rotor, não tem corrente no rotor, não tem o ímã do rotor sintetizado, por segunda lei de Maxwell. Então não tem torque, certo? Então essa máquina precisa de escorregamento, ou precisa de uma diferença de velocidade entre o campo girante e a peça mecânica do rotor para que ela sintetize torque, tá? E aí, digamos que o nosso ponto de operação é esse aqui, ó. A gente então vai, né, caracterizar como exemplo
um escorregamento de 30 RPM. Então, o nosso ômega E menos ômega R aqui. Então, o ômega E está aqui, o ômega R está aqui, ó, esse pontinho. Bom, o que o modelo está ensinando para a gente? Que em regime permanente, tá? Se você alterar a amplitude e a frequência do sinal trifásico, mantendo uma relação entre eles constante, você consegue o mesmo nível de torque nos mesmos escorregamentos, tá? Então, se, por exemplo, você passar a alimentar a máquina com uma tensão agora de 220 volts, ou seja, vou dividir a tensão por 2 e a frequência também. Então, ela passa a operar nessa curva, né, quando a gente dividiu a tensão e a frequência por 2, mantendo a relação entre elas constante. Eu dividi o numerador e o denominador por 2, então eu mantive a relação V sobre F constante. E aí o que vai acontecer? Nessa forma de alimentação, se a carga impor um mesmo escorregamento, a gente vai ter o mesmo nível de torque. Tá? Então, essa análise é que justifica o uso dessa estratégia de alimentação para controlar a operação da máquina. Tá? Então, caso a carga imponha o mesmo escorregamento, você vai ter os mesmos 80 Nm que você tinha no primeiro ponto de operação. Tá? Bom, então aqui a gente saiu, né, de 60 Hz, ou de uma alimentação de 2 vezes π vezes 60, e aqui quando a gente reduziu a frequência, né, a gente automaticamente reduziu ou alterou esse ponto de torque nulo. Tá? E fez com que a curva se deslocasse. Então, essa análise é a que justifica a validade desse controle. Por que ele funciona? Tá? Por que daria certo em fazer essa implementação? Só que é o seguinte, igual eu comentei, ele opera em malha aberta, né? E você próprio deve estar se questionando assim, poxa, mas para dar o mesmíssimo nível de torque, né, a carga tem que garantir entre os dois cenários o mesmíssimo escorregamento, né? E nem sempre a carga vai garantir, né? Cargas que têm o mesmo nível em ampla faixa de velocidade são cargas gravitacionais, né? Içamentos e plantas mecatrônicas que deslocam cargas contra o campo gravitacional. Nem todas as cargas têm esse comportamento. É fato, nem todas elas têm, né? Agora, lembrando, né, uma outra peculiaridade da máquina, é, essa região que a máquina opera contém uma faixa de velocidades curtinha, tá? Então, ela opera de maneira estável entre o pico de torque e o ponto de torque zero, tá? E essa faixa de velocidades aqui é curta. A gente também deduziu isso aqui no laboratório. Então, mesmo embora o torque aqui varie de 0 a 270, 320%, tá? São os níveis típicos do pico de torque, tá? A velocidade aqui nessa faixa, tá? Ela varia de 7%, 5%, tá? Então, se você tiver, por exemplo, a 30 Hz aqui, numa máquina digamos, uma máquina de 4 polos, tá? Então, o ponto síncrono aqui seria um ponto de 900 RPM, tá? 900 RPM, 7% disso
vai dar 63 RPM, então seria 837 RPM, esse nível de velocidade aqui, ó. Tá? Então você tem uma faixa aqui de 7% da velocidade síncrona, ela é muito curta, tá? Então, se você tiver comandado uma frequência de operação de 30 Hz, né, e promovido uma operação da máquina sob essa curva aqui agora, ó, essa curva aqui, tá? Caso o nível da carga tenha se alterado, não seja mais 80 Nm, seja 10, 20, por exemplo, digamos, até o ventilador de granja que a gente comentou, né? Uma carga de um ventilador, exaustor, são cargas quadráticas, né? Então, digamos que ela tenha mais ou menos aqui essa característica, tá? O torque da carga seja proporcional ao quadrado da velocidade mecânica. Então, quando a gente alterou, né, a velocidade de operação do eixo, a carga cai muito, cai com o quadrado dela. Então, caiu de 80, quando dividimos a velocidade pela metade, o torque de carga cai a 1/4, né? Então, se aqui era 80, aqui então vai ter que ser 20. A gente vai ter uma carga aqui de 20 Nm, tá? E aí o que vai acontecer? O ponto de operação agora caracteriza um escorregamento que não é o mesmo do anterior, né? Tanto que não dá o mesmo torque aqui. A gente viu pelo nosso modelinho que a gente até manteve o V sobre F igual, né? Só que para ter o mesmo torque nos dois pontos, ou nas duas curvas, nós precisaríamos de ter o mesmo escorregamento, tá? Né? E aí nessa segunda análise a gente está vendo que não é o mesmo escorregamento. Aqui você tem um escorregamento menor. Aqui, ó, que essa é a diferença entre a velocidade mecânica e a velocidade do campo girante. Agora, ainda assim, né, o que a gente vai errar de velocidade, né? Então, digamos que aqui, ó, no primeiro cenário, que o escorregamento era de 30 RPM, a gente teria uma velocidade de 1.800 menos 30 RPM, que daria aqui, ó, um valor de velocidade de 1.770 RPM, tá? Agora, com um quarto da carga, você vai ter um quarto do escorregamento também, né? Você pode ver aqui que o torque é proporcional ao escorregamento, ó. Então, você vai ter, no caso, 7, um quarto de 30, 7,5 RPM, tá? De escorregamento. Então, 900 RPM menos 7,5, 892,5 RPM, tá? Se o cliente queria 880, 890, 870, a gente ainda assim está errando muito pouco. Em qualquer ponto que a gente parasse aqui, a gente estaria errando muito pouco e seríamos capazes de atender com qualidade o que o cliente está pedindo. Certo? Então, essa segunda análise, né, considerando agora carga quadrática e a inexistência de um escorregamento constante entre as duas curvas, ela mostra que o erro é pequeno, o erro de velocidade seria pequeno, e esse erro pequeno seria especialmente motivado pela inclinação, por uma inclinação bem íngreme dessa curva de torque na região de operação, que é essa aqui, ó, entre o pico de torque e o ponto de torque zero. A máquina sempre opera aí, que é a região estável dela de operação, tá? A maior parte dos processos. Então, a gente fica ainda assim encorajado a usar o controlador. Tá? Não teria problema se a gente errar 3%, 5%. Vários sistemas de bombeamento de água também ficariam satisfeitos, né? Sistemas de moagem ficariam satisfeitos com esse tipo de entrega, né? Ou com erros pequenos nesse nível. Alguns sistemas especiais, né? Igual os sistemas de bombeamento de petróleo no fundo do mar, tá? Que as empresas petrolíferas usam
também se vale dessa estratégia, tá? Ali é um negócio milionário, né? Eu falei assim, poxa, mas não mereceria um controlador mais refinado, um controlador especial que desse baixíssimo erro de velocidade? Merecia. Só que o problema ali é o seguinte, ó. Digamos que está o solo, aí vai descendo aqui, aqui está o fundo do mar, tá? E aí o leito marinho está aqui, tá? E a plataforma de petróleo fica aqui. E essa plataforma ela é conectada, né, por cabos, né, muito extensos ao conjunto mecatrônico que bombeia petróleo para a plataforma, né? Então, esse petróleo, ele vai estar... Vou colocar ele aqui, ó. Você tem os poços, né? São esses bolsões aqui que tem petróleo no fundo do mar, tá? E aí a gente instala o conjunto motobomba aqui dentro, ó. Ele succiona o petróleo e envia esse petróleo succionado para a plataforma. E tem uma linha, né, por onde você envia o petróleo. Deixa eu manter aqui a mesma cor. O petróleo nosso é um petróleo vermelhinho. Então, a gente vai manter o petróleo numa linha aqui, tá? E a alimentação dessa máquina, eles usam a nossa máquina de indução, a mesmíssima que nós estamos usando aqui, tá? Com rotor em gaiola também, mesma coisa. E a alimentação dela é por um cabo trifásico de quilômetros de comprimento, tá? Então tá aqui uma simbologia muito comum em indústria, né? Quando você lança, você quer representar um sistema trifásico, você colocar isso aqui, tá? Um diagrama unifilar. Os 3 cabos estão representados aqui. Põe esses 3 tracinhos. E esse cabo, tá, tem alguns quilômetros de comprimento. Então, a impedância do cabo, tanto a resistência quanto a indutância, não são desprezíveis frente à resistência do estator da máquina e a indutância de dispersão da máquina. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, o cabo, né? Aqui começasse a nossa máquina elétrica, aqui está o ponto de conexão, ó, esse aqui, que é a caixa de ligação da máquina, e aqui começa a nossa máquina de indução. Tem a resistência do estator, a indutância de dispersão do estator, e aqui vem a máquina, né? A indutância de dispersão do rotor, o ramo do rotor aqui, e aqui o outro trecho do cabo de alimentação. Tá? Bom, o que acontece, né, nesse cenário? Com o cabo muito extenso, essa resistência do cabo fica com valores próximos aqui da resistência do estator e a indutância do cabo próxima aqui de valores de indutâncias da máquina, tá? E a gente não tem como caracterizar qual que é, ou separar estes valores para cada poço, para o acionamento de cada poço, tá? Então, é fabricado um motor, né, a bomba, conjunto motobomba aqui, com a máquina de indução, é fabricado um inversor de frequência que vai ser instalado aqui em cima, né, junto com o sistema de alimentação, tá?
E a gente não sabe nunca qual que é o comprimento do cabo. Digamos nunca, tá? Mas é muito difícil saber o comprimento exato do cabo e os seus parâmetros. E o controlador vetorial, né, que tem todo um desempenho especial, tem erro nulo em regime permanente, sintetiza torque integral e tal, opera muito bem. Só que ele depende, para ele operar bem, ele depende dos parâmetros da máquina. Você tem que conhecer os parâmetros da máquina com exatidão para ele conseguir calcular a posição do ímã do rotor ou do estator, né? Ele também pode fazer a regulação do sistema pelo ímã do estator, tá? E aí, a gente não consegue saber essa posição do ímã do rotor com clareza se os parâmetros do cabo se confundem com os próprios parâmetros da máquina, tá? Então fica inviável, pelo menos ao melhor do conhecimento de hoje, implementar essa estratégia aqui em sistemas de bombeio submerso, submarino, centrífugo, tá? Que é a estratégia que é usada para tirar água, para tirar petróleo no fundo do mar, tá? Então, o mundo inteiro, nessa aplicação aqui, tá? De bombeio submarino, usa o controlador V sobre F, tá? Então, só para enriquecer, né, assim, nosso campo de visão sobre as potenciais aplicações desse tipo de sistema, tá? E a implementação dele, igual eu comentei com vocês, ela é em malha aberta, então o cliente dá um comando de velocidade mecânica, já sabendo que o sistema não tem obrigação nenhuma de garantir 100% de rastreamento nesse comando, tá? O erro nulo, o sistema não tem. O cara que compra isso já sabe que se errar 2 RPM, 3, 5% é normal, tá? Só que ele vai pagar por um inversor mais barato, tá? Porque ele tem menos instrumentação, tem um software mais simples, tá? Enfim, em contrapartida, ele leva, né, uma solução com algum errinho de rastreamento de trajetória. E com esse comando aqui de velocidade, a gente vai ter aqui, ó, escolhido a frequência elétrica, tá? Então, uma possível implementação, tem mais de uma forma, né, de você implementar esse bloquinho aqui, mas uma possível forma é o seguinte: se escolheu a velocidade mecânica, você pode colocar a frequência elétrica igual a ela, tá? Por exemplo, então, se a pessoa escolheu a 900 RPM de velocidade mecânica, você pode colocar essa frequência elétrica aqui, tá? E aí, obviamente, com 900 RPM de frequência elétrica, o torque é nulo. O que vai acontecer? Então, quando tiver a carga, que é o sinal azul, o sistema vai frenar e vai operar com uma velocidade um pouquinho menor. Mas é um pouquinho, ainda assim, né, é um nível satisfatório. E aí a gente pega, então, esse sinal de velocidade, que é proporcional à frequência, e escolhe a frequência. Como a estratégia é manter o V sobre F constante, tendo sido escolhida a frequência, a gente escolhe a tensão na mesma proporção, tá? Dobrou. Só refazer essas retas aqui, tá? Então, mediante qualquer alteração no comando de velocidade do cliente, a gente altera a frequência elétrica do sinal de tensão e a gente faz com que a amplitude
desses sinais de tensão elétricos variem na mesma proporção que a frequência está variando, ou seja, V dividido por F constante. Tá? E aí, tendo sido escolhido, né, a amplitude e a frequência da tensão, a gente tem já escolhidos os sinais trifásicos. Né? Então, um sinal de tensão é totalmente definido por amplitude, frequência e defasamento angular. Então, você teria a tensão da fase A escolhida, né? Seria o V, que é o que sai aqui do eixo das ordenadas, vezes cosseno de 2 vezes π, vezes a frequência, vezes o tempo. Esse é o VA. O VB igualzinho, só que defasado de 120 graus. E o VC, mesma amplitude, mesma frequência, porém defasado de 240 graus. Bom, e aí a gente poderia passar esses comandos de tensão que o controlador está pedindo para um modulador PWM, que a gente também viu no laboratório. Né? E aí o modulador, vamos desenhar ele aqui. Nosso modulador PWM iria escolher para nós os comandos, né, das 6 chaves do inversor. SA, SA barra, SB, SB barra, chaves do braço da fase B e comandos das chaves do braço da fase C. Né? Isso ia ser passado ao inversor. Que ia, então, aplicar as tensões comandadas, né, adicionadas de conteúdo harmônico ao motor. Então, o VAS que o controlador pediu ia aparecer aqui. O VBS que o controlador pediu ia aparecer aqui. E o VCS aqui. Tá? E aí a gente alimentaria a máquina elétrica. Máquina de indução trifásica, tá? Que receberia nas suas entradas, além dos sinais de tensão, o comando, o torque da carga do cliente. A outra entrada dela. Ok? Então, essa seria a representação, né, do controlador integrado aos atuadores de potência e à máquina. Tá? E o V sobre F constante se justifica pelo que o modelo ensinou para nós. Tá? Ou seja, você consegue ter torques, um dado nível de torque em ampla faixa de velocidades, caso você mantenha a relação V sobre F constante.
tá? Só para enriquecer, inclusive, a análise, né? Se você tivesse com um único nível de V e F, aqui, ó, nessa velocidade mecânica aqui, você não conseguiria esse nível de torque aqui, ó. Daria um nível de torque maior, tá? Então, caso a gente queira, né, ter um dado nível de torque em ampla faixa de velocidades, em diversas velocidades de operação, você precisa, né, variar a tensão elétrica com algum critério. Então, um bom critério seria variar a alimentação elétrica mantendo a relação entre a amplitude e a frequência constantes, tá? Que é o chamado de controlador escalar. E olha só, nós não realimentamos nada, tá? Outro detalhe, ele opera em malha aberta. Tá? Ele, em essência, opera em malha aberta, tá? Tem alguns inversores que usam da informação de corrente, aí é uma realimentação para limitar a tensão, mas esse tipo de abordagem é uma gentileza que o fabricante do inversor incorpora, né, para te ajudar a não queimar o equipamento, mas não é algo intrínseco ao, às diretrizes de projeto desse controlador. Esse controlador ele é feito para operar em malha aberta. Tá? Significa que a pessoa vai pedir uma velocidade aqui. Vai ter na saída algo próximo a isso. Não há nenhuma garantia que vai sair exatamente esse nível de velocidade. O que não é um problema para muitos dos clientes. Tá? Se você virar para o cara perguntar assim, você prefere ter um erro aqui de rastreamento de velocidade de 2% e pagar metade do preço no valor do inversor, ou pagar 70% do preço de um inversor com controlador vetorial, 80% que seja, o cara vai preferir. Não, eu prefiro economizar dinheiro para mim, se eu tiver fazendo um bombeamento qualquer de água numa lavoura, não faz diferença eu errar 2% na vazão de água. Tá? E mesmo assim, se eu ver que está com erro, eu posso ir lá e comandar velocidades diferentes até a vazão ficar no nível que eu quero. Eu mesmo realimentando a malha, eu mesmo olhando e conferindo se em que velocidade, que comando de velocidade eu consigo uma vazão para irrigação que seja interessante aqui para o meu processo, para o meu plantio. Tá? Então essa aqui é a estrutura desse controlador. Só ligar a luz aqui, só um minuto. Bom, só conferir se está tudo ok aqui. O último controlador de torque que eu queria abordar com vocês, tá? A ideia já é amanhã a gente começar um outro módulo aqui dessa disciplina. É um controlador de torque, esse sim de alto desempenho dinâmico, e que tem uma aplicação um pouquinho mais restrita, tá? Mas que ainda assim tem muito sucesso no mercado e eventualmente vocês possam ter contato com ele, tá? Que é o DTC. O controlador de torque direto. Tá? Bom, esse controlador, pessoal, ele é embarcado essencialmente em inversores da ABB, tá? Que tem uma fatia, né, de mercado generosa, tá?
eles têm, eu não sei se a patente já caiu, mas a patente era deles, né? E isso era embarcado nos inversores deles, né? E esse controlador, né? Ele vai ser inserido nas soluções mecatrônicas da mesma forma que os demais controladores que a gente estudou, né? Então, você tem malhas externas de regulação de trajetória mecânica, igual o nosso controlador por realimentação de estados, né? Então, a gente vai sintetizar aqui um comando de torque eletromagnético, tá? Num compensador qualquer, e o DTC, ele entra aqui, ó, a partir do momento que se produza o comando na saída do compensador, o controlador de torque, igual entrou o nosso controlador de torque vetorial, o DTC vai entrar aqui também. E garantir que esse comando de torque que o controlador por realimentação de status pediu, efetivamente chegue no eixo da máquina elétrica. Tá? Bom, ele é baseado, ele fala controlador de torque direto, né? Porque ele usa de uma estimativa de torque. Então, se a gente for olhar aqui a estrutura dele, tá? Para implementar aqui o DTC, vou abrir o DTC agora, tá? Vai olhar só ele aqui. Então, ele usa de uma malha que faz regulação de torque. Ela pega aqui esse comando de torque que veio da malha externa e compara com o torque que está no eixo do motor. Aqui realimentando torque mesmo, tá? E aí, esse erro de torque é comparado, ele é alocado dentro de uma banda de esterese, tá? E a gente cria um comando aqui para se alterar torque de acordo com esse erro de torque medido aqui alocado dentro da banda de esterese, tá? Então, quando o erro fica muito alto, esse H, né, que sugere a esterese de torque, vai para mais um. Quando ele fica muito baixo, a saída dele aqui vai para menos um, tá? E se ele tiver em mais um, para ele comutar para menos um, não adianta ele ficar negativo, ele tem que ficar negativo e passar um nível de esterese. Aí que ele inverte o comando. E se ele estiver muito baixo e começar a ficar alto, ele tem que ficar mais alto do que um nível de esterese para trocar para mais um. Tá?
Então, é assim que uma banda de esterese opera, né? Parecido, por exemplo, com o regulador de temperatura de um ar-condicionado. Parecido assim, é exatamente o que o controlador de temperatura de ar-condicionado faz, tá? Se você escolhe, por exemplo, que você quer a temperatura do ambiente a 22 graus, ele não fica ligando e desligando o motor, né, toda hora que passa por 22 graus. Então, digamos que o motor dele está ligado, né? Você está circulando o fluido refrigerante, a temperatura está descendo, tá? Na hora que ela fica passa 22 graus, na hora que ela fica em 21,5, aí que ele desliga. Aí depois o ambiente vai sendo esquentado novamente, né? O quarto, né? O ambiente fechado que está o ar-condicionado vai sendo esquentado, né? Pelo ambiente externo. Aí na hora que a temperatura chega a 22, ele não necessariamente liga de novo, ele espera chegar a 22,5, por exemplo, para daí ligar, tá? Ou para valores maiores que aqueles, porque senão toda hora, em torno do 22, deu 22,1, ele liga, deu 21,9, ele desliga, toda hora você vai ter partida no motor, né, e isso vai acabar estragando a máquina, né, o número de partidas por hora é limitado, tá? Então aquele também é um controlador por esterese, né? Você só muda o estado na saída do controlador depois, ou quando a excursão do erro atinge um determinado nível de esterese, não quando fica negativo ou positivo, tá? Bom, então a saída aqui vai ser um comando de esterese, que é esse H, em função do torque. E ele tem uma segunda malha que regula fluxo. Então ele regula aqui o fluxo de estator, né? E ele compara com uma estimativa que ele faz do fluxo de estator. E também cria um comando de esterese para a regulação desse fluxo. É o fluxo de magnetização da máquina, o fluxo principal, aquele ímã grande, igual a gente viu no controlador vetorial. Inclusive, o princípio aqui é o mesmo. A malha de baixo vai regular o ímã grande, né, que está associado a erros de fluxo, tá? E a de cima regula o ímã pequeno para promover rastreamento de trajetória e rejeição de carga, né, mediante a comandos de torque eletromagnético. Tá? Esse tem um segundo comando aqui, que é um comando, né, da curva de esterese associada ao fluxo. Esse H fluxo aqui, que vai ser o eixo das abscissas, desculpa, das ordenadas aqui na curva de esterese, tá? Também vai sair mais um ou menos um aqui, né? E aí, esses dois sinais, né, que comandam a esterese aqui, eles são passados para uma tabela que escolhe como que o inversor vai operar, ou quais chaves ele vai comandar, tá? Para tentar zerar o erro de torque e o erro de fluxo ao mesmo tempo. Tá? Aqui tem um negócio chamado lookup table, tabela de procura, tá? Onde vão ser criados os comandos das chaves, né, dos braços do inversor, para tentar zerar aqui esses sinais de erro de fluxo e erro de torque. Tá?
Bom, como que ele opera, né? Que tem Aqui é a estrutura dele, né, do controlador de torque, que vai nesse ponto ali do sistema de controle. Um, um subsistema importante aqui que a gente tem que colocar também são os estimadores de fluxo e torque. Então ele tem, igual vocês estão vendo em multivariáveis, né, observadores de estado para poder estimar fluxo e torque, tá? Então tem aqui no controlador também um bloquinho que usa do modelo da máquina, igual a gente desenvolveu no curso de teoria de máquinas, tá? Então ele usa do modelo da máquina e de realimentações de corrente e tensão. A tensão ele próprio impõe, e a corrente são as correntes que que ele mede na máquina, né? Um sistema realimentado. Então ele usa disso, né, para executar um observador de estados que dá na saída o fluxo de estator, o módulo dele, né, do ímã do estator, e o comando, desculpa, o comando não, e o sinal de torque eletromagnético. Ele estima o torque no eixo, tá? Que ele realimenta aqui, tá? Então essa que é a estrutura dele, tá? Bom, por que que funciona, né? Próxima pergunta, e ele traz que vantagem e que desvantagem, tá? Não tem sistema perfeito, assim, cada sistema vai ser forte num ponto, fraco em outro, né? Bom, para entender, primeiramente para produzir essa resposta aqui, tá? A gente precisa olhar para os possíveis vetores espaciais de tensão que o inversor vai sintetizar, tá? Então, a gente mencionou nas aulas de controladores de torque e vimos no curso de máquinas, né, uma relação entre a tensão trifásica que aparece na máquina, que a gente compactou, essa tensão trifásica a gente usou para compactar sua informação em um número complexo, que é o vetor espacial, e a gente viu que ela é basicamente igual, salvo aqui a queda de tensão na resistência de estator, que é baixinho, mas ela é basicamente igual à variação que a gente vai ter no fluxo de estator no tempo, né? A gente até comentou de semana passada que, então, quando a gente escolhe um sinal de tensão trifásico e, consequentemente, escolhe a tensão de estator, a gente está escolhendo como que o fluxo de estator vai variar. Essa é a escolha que a gente está fazendo. Então, ele está num determinado ponto, o ímã da máquina, né, o ímã girante, ele está numa determinada região, e a gente escolhe, ao impor a tensão, como que ele varia. Então, como ele vai se deslocar, com que velocidade e com que amplitude. É isso que a gente está escolhendo ao impor tensão. Só que, no caso, por exemplo, de uma concessionária, né, você vai ter infinitos valores para esse vetor espacial de tensão, tá? Por quê? Porque você vai impor, né, sinais trifásicos com infinitos possíveis valores. Então, você vai... Né, você vai oscilografar o sinal de tensão da concessionária, você vai ter uma coisa assim, ó. Fase A, por exemplo, fase B, e fase C.
Então, em qualquer assim, né? Bom, significa o quê? Que em cada instante de tempo, né, você tem um conjunto de sinais trifásicos, né? Fase A, valor na fase, desculpa, o azulzinho é a fase B, o preto é a fase A, o vermelhinho é a fase C, tá vendo? E você tem infinitos possíveis valores. Então, quando você representa esse sinal trifásico por um vetor espacial, igual a gente fez no curso de máquinas, né, aplicando a transformada de Clarke, o que você vai observar aqui? Você vai criar um número complexo com eles, que eixo real, que a gente chamou de alfa, e eixo imaginário, que a gente chamou de beta. Então, você vai criar um número complexo, que é o vetor espacial de tensão, que gira, passando por infinitas posições, tá? Com amplitude igual à própria amplitude dos sinais trifásicos que ele representa. Então, se o sinal tem amplitude V maiúsculo, igual a gente acabou de falar, o módulo do número complexo também é V, tá? Então, ele vai girar aqui no plano dos complexos, né, em um círculo. Tá? Contendo infinitos possíveis valores, tá? Uma vez que os sinais trifásicos que definem esse vetor espacial também têm infinitos valores. Só que o inversor de frequência, ele não consegue aplicar aos terminais da máquina infinitos valores, né? Se a gente olhar a estrutura construtiva, a topologia do inversor mais vendido no mercado, ela tem essa estrutura aqui, ó. Existem outras topologias, mas vão acabar. Essa limitação é aplicável a todas, a todos eles, né? A todas as topologias. Você não consegue sintetizar infinitos valores de tensão trifásica. Então você vai ter isso aqui, ó. Tá? Vou desenhar a estrutura dele completa aqui. A gente tem um retificador. O sinal retificado aqui ele é aplicado a um filtro capacitivo, né, para reduzir o ripple de tensão. E esse sinal de tensão do barramento, né, ele é aplicado a 3 braços. Né, são os braços das fases A, B e C, ou associados às fases A, B e C do estator da máquina. Tá? Aqui eu estou simplificando, né, em cada chave dessa, a representação de um IGBT com um diodo em antiparalelo. Tá? Ou seja, uma chave, um conjunto de potência bidirecional em corrente. Tá? Aí a gente vai alimentar as 3 fases aqui, ó. Fase A, fase B, fase C.
tá? Então, aqui está a máquina. E o que que acontece, pessoal? Só aqui conectando, né, as representações todas, ó, esses comandos de tensão que eu mostro aqui na saída da lookup table, tá? Eles são aplicados aqui às chaves, ó. O SA que aparece aqui, o comando dessa chave aqui de cima. O SA barra, que é o segundo aqui, ó, vai ser o comando da chave de baixo. Esse barra é o barra mesmo da lógica booleana, tá? São chaves com comandos complementares. Você não pode fechar as duas chaves no mesmo braço ao mesmo tempo, porque você vai bater um curto aqui no barramento CC, tá? Vai ter explosão. O USB e o USB barra que aparece ali na saída da lookup table são essas duas. E o SC e o SC barra são os comandos para os dois braços que alimentam a fase C do estator. Ok? Bom, com essas 6 chaves, né, quantas possíveis tensões trifásicas a gente sintetiza aqui? Será a pergunta que eu queria responder com vocês, tá? Para a gente conseguir, então, entender como que o controlador direto de torque opera. Então, se a gente colocar aqui, ó, uma tabelinha, SA, SB e SC, tá? Quais são os possíveis comandos que a gente pode implementar aqui, né? Então, você pode comandar as 3 em 0, né? Ou você pode comandar as duas primeiras em 0 e a última em 1, ou as duas últimas assim, em 1. Seguir a sequência binária aqui, ó. Tá? Então, esses são os possíveis comandos que a gente pode aplicar a essas chaves do inversor, e cada conjunto de comandos vai levar aqui a um sinal trifásico distinto nas 3 bobinas da máquina, tá? Aqui, pera aí, faltou 1. 101, 110, 1, 1, 1, né? Então, a gente tem 8 possíveis comandos diferentes, ou 8 possíveis tensões trifásicas. E não infinitas, igual o que acontece aqui no cenário da alimentação pela rede de energia, tá? Tem infinitos níveis aqui distintos. Aqui você vai conseguir 8, tá? Ainda assim opera muito bem, né? Pode parecer decepcionante assim à primeira vista, mas o equipamento é fantástico. Na verdade, a presença dele traz outras sensações, e não a de decepção. É 100% ao contrário, inclusive. Tá? O que ele viabiliza de solução interessante é maravilhoso. Tá? Simplesmente maravilhoso. Bom, quais são as tensões trifásicas que ele consegue sintetizar aqui, né? Então, vou marcar o ponto neutro aqui da máquina, aqui no centro, tá? E a gente vai medir
a tensão da fase A para o ponto neutro, da fase B para o ponto neutro e da fase C para o ponto neutro, tá? Cada conjunto desses, né, VA, VB e VC, de tensões trifásicas, resulta em um vetor espacial. É o que a gente viu na transformada de Clarke, né? Resulta em um possível vetor desses aqui, tá? Então, cada vetor né, aplicado aqui à conta da transformada de Clarke, desculpa, cada comando, né, cada um desses 8 comandos, vai resultar aqui em em um conjunto de tensões trifásicas e cada conjunto trifásico, então, em um vetor espacial. Então, a gente vai sintetizar 8 possíveis vetores espaciais com essa topologia de inversor. É o que o inversor dá conta de fazer, tá? Bom, que tensões são essas? Quais são os possíveis vetores espaciais? A gente vai ter que saber para poder entender o comportamento aqui do controlador direto de torque, né? Para saber, já que a tensão é responsável pela variação do fluxo magnético, nós temos que saber que possíveis tensões que a gente tem na mão para saber qual delas usar para promover uma dada variação de fluxo. Né? Tem momentos que a gente quer só magnetizar a máquina, quer crescer o fluxo. Tem momentos que você quer fazer o ímã girar, que é o campo girante, sem torque, né? Ou seja, com a máquina vazio. Tem momentos que você quer sintetizar torques, né? Às vezes até em degrau. Tem momentos que você quer frenar, aí você tem que ter outro padrão de variação de fluxo magnético. Tá? Então você precisa, né, saber quais tensões você tem disponíveis para fazer isso. Tá? E aí a gente vai, e essa justificativa, então, nos convida a analisar essas possíveis tensões, ou esses possíveis vetores espaciais aqui na máquina. Tá? Então aqui, ó, eu vou só mudar uma nomenclatura, só para, né, todo modelo ter a mesma nomenclatura. Vou usar a mesma que a gente usa na teoria de máquinas, tá? O VAS já é a tensão da fase A com relação ao ponto neutro, o VBS também e o VCS também. Então, eu não vou usar aqui VAN, VBN, VCN, vou usar VAS, VBS e VCS, tá? Para manter toda a nomenclatura que a gente já usa há alguns semestres, ok? São essas tensões aqui. Bom, eu vou começar aqui desse comando de chaves, tá? Então, didaticamente ele é melhor para explicar, começando com uma chave, pelo menos, do ramo superior comandada, tá? Bom, então, se você aplica esse sinal de comando, 001, significa que você está comandando, né, no braço da fase A 0, significa que você está comandando essa chave fechada. Na fase B igual a 0, você está comandando essa chave fechada aqui. E na fase C igual a 1, você está comandando essa chave aqui. Tá? A tensão total do barramento CC a gente vai chamar de E volts. Tá? E quando você faz esse comando, né, nas chaves, o que vai acontecer? Você vai pegar esse terminal positivo, né?
aplicar aqui esse potencial, esse terminal está sempre aplicado, mas com a chave fechada, o potencial elétrico ali, ó, vai aparecer na fase C, né? Ele vai aparecer aqui, né? Se a gente for percorrendo o circuito, né? Você vai ter uma queda de tensão aqui na bobina da fase C, e aí as bobinas das fases A e B ficam em paralelo. Por quê? Ó? Elas começam no ponto neutro, e como essa chave aqui está fechada junto com essa, as duas bobinas terminam conectadas no negativo do barramento CC. Aqui, ó. A bobina da fase B começa no ponto neutro, vem por aqui, chega aqui no ponto médio do braço, é conectada pelo fechamento da chave aqui no ponto negativo do barramento CC. A fase A, né, também começa no mesmo ponto neutro da B, né, é conectada pelo cabo de alimentação ao ponto central do braço da fase A, e com o fechamento da chave da fase A, ela é conectada ao negativo do barramento CC também. Então, ou seja, as fases A e B estão em paralelo, e essa associação paralela da A com a B está em série com a C. Então, a gente tem um circuito elétrico assim, ó. Né, com a bobina da fase C do estator conectada ao positivo do barramento CC, e as bobinas das fases A e B conectadas ao negativo. Tá? Qual que é a tensão em cada uma delas? Né? Bom, a tensão total aqui vale E. As duas bobinas em paralelo têm que ter a mesma tensão entre si, certo? As impedâncias dessas bobinas, das três bobinas nas três fases, são iguais, tá? Então, o que vai acontecer? Quando a gente faz o paralelo aqui da A com a B, você vai ter uma impedância que é metade do valor da impedância da bobina da fase C, uma vez que as três são iguais. Então, como a bobina da fase C está em série com o paralelo da A com a B, né? E o valor da impedância dela é o dobro dessas outras duas, a tensão em cima dela, a tensão nela tem que ser o dobro das duas. Então, aqui você vai ter que ter 2/3 da tensão do barramento e aqui 1/3 da tensão do barramento CC. Tá? 1/3 com 2/3 da tensão dá o valor da tensão do barramento. Ok? Sendo que, né, aqui na fase A e B, você está com tensão negativa. Ó. Esse ponto aqui, neutro, está com potencial maior do que os terminais das bobinas, tá? E aí, se você, então, descreve esse vetor espacial, o que, que você vai ter? Ó? Digamos, se a gente aplica aqui a transformada de Clark, desculpa, você vai ter o seguinte, ó. Eixo real, eixo imaginário, tá? O VA, né, a transformada de Clark está aqui, ó. Então, vamos somar esses três números complexos que aparecem na transformada. Então, o VA vale 2/3 de E, é um número puramente real, aparece aqui, ó. O VB e o VC vale menos 1/3, desculpa, até errei ali, o VC que é 2/3 de E, né? Desculpa. Então, a contribuição da fase C aparece rodada aqui de 240 graus por conta do A2, tá? Então, você vai ter 2/3 de E aqui. O VB aparece rodado de 120 graus. O VB vale menos 1/3 da tensão do barramento. Então, você vai ter menos 1/3 da tensão do barramento, estaria para cá.
tá? E a contribuição da fase A é menos 1/3 da tensão do barramento, né, que aparece no eixo real. Ela não está multiplicada por A, nem por A2, nem por nada. É um número puramente real. Então, eu coloquei ela no eixo alfa, que é o eixo real. Tá? Então, você teria essa contribuição aqui para a fase A. Então, nós somaremos as três, tal como preconizado na transformada de Clark, e depois multiplicaremos por 2/3. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Esses dois ângulos aqui são 60 graus, né? Defasado de 120 um do outro. Esses ângulos aqui são de 60 graus. Tá? Então, quando você soma, por exemplo, a contribuição da fase B com a fase C pela regra do paralelogramo, você vai ter um resultado aqui. Tá? Esse resultado, somado com 2/3 de E, vai dar um vetor espacial total aqui, ó, já que os dois estão paralelos. Tá? Bom, qual o valor dele, né? O módulo desse vetor laranja, que seria o vetor espacial de tensão com aquele comando aplicado ali no conjunto trifásico. Então, aqui a gente tem, esse ângulo aqui é 60 graus, tá? Então, essa projeção aqui, na direção... Só um minutinho. A gente está fazendo isso aqui, ó. A gente está somando dois vetores, que é esse verdinho e esse, que estão a 120 graus de defasamento, tá? Com esses dois ângulos de 60 graus aqui. Quando a gente faz essa soma, tá? Então, nessa linha média aqui entre os dois, tá? A projeção de cada um deles vale quanto? Né? Vale o valor do vetor, que é 1/3 de E, vezes cosseno de 60 graus, tá? Tanto para esse quanto para esse. Então, quando você soma os dois, o resultado está aqui nessa linha, né? E ele vai valer 2 vezes 1/3 de E vezes o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é meio. A gente vai ter 2 vezes 1/3 vezes E vezes meio. Então, vai valer E sobre 3. Tá? Então, a contribuição desses dois vetores verdinhos aqui, ó, quando os dois se somam, tá? Você tem como resultado esse vetor espacial cinza, que a gente acabou de deduzir, o módulo dele vale E sobre 3. E a gente está somando com outro, que é a tensão da fase C, que é o terceiro vetor verdinho, que vale 2E sobre 3. Então, o resultado vai dar E, né? 1/3 com 2/3 dá E. De vezes, e aí, só antes de concluir, né? Então, a soma deles aqui vai dar E volts, vezes 2/3, 2/3 de E. Então, é o vetor espacial que tem uma amplitude 2/3, igual a 2/3 da tensão do barramento, tá? O resultado a gente representou nesse sinal laranja. Eu vou corrigir a amplitude dele. A amplitude do laranja é igual a do verdinho aqui, ó. A gente vai ter um sinal que vale 2/3 de E também, tá? Então, vai ser esse vetor aqui, que tem amplitude 2/3 de E, e está orientado aqui, ó, na direção do eixo magnético da fase C, né? Ou a 240 graus, tá?
Então, a gente vai ter um primeiro vetor trifásico que vai ser esse aqui, ó. A gente pode até continuar a tabelinha, ó, dizer o seguinte, ó, as tensões, né, nas fases A, B e C que a gente deduziu são essas, menos E sobre 3, menos E sobre 3 e 2E sobre 3, tá? E a tensão do vetor espacial associada a esses sinais tem um módulo 2E sobre 3 com um ângulo de 240 graus. É esse vetor aqui que a gente acabou de desenhar, tá? Bom, tá dando tempo, pessoal. Eu vou continuar com vocês essa análise amanhã, tá? Eu queria ir parando por aqui, que ela é bem extensa, tá? Nós vamos gastar aqui mais alguns bons minutos para conseguir fazer essa análise. E aí eu vou interrompendo as explicações, né, e abrir para vocês a palavra aí para dúvidas, comentários. Entenderam o recado? Então tá. Então vou parando por aqui. Eu queria desejar a vocês boa noite, agradecer a presença. E amanhã a gente conclui, né, a análise desse controlador. E aí então vamos começar um módulo novo na disciplina, que é o modelo térmico simplificado de máquinas elétricas. Tá? Ele já tem ele já vai ser um pilar, né, uma base para a gente entrar no módulo de manutenção. Tá? Eu queria trabalhar com vocês, né, sobre manutenção em sistemas mecatrônicos, e o entendimento de mecanismos térmicos é indispensável, né, porque muita coisa estraga queimando, né, e queimar na engenharia não tem nenhum sentido poético, né, é literal mesmo, ou seja, esquenta tanto que queima, tá? É um modo de falha muito comum, ok? Então, eu vou encerrando por aqui e a gente se vê, então, amanhã, às 17 horas novamente. Combinado? Boa noite para vocês. Boa noite, Leonardo. Até amanhã. Até amanhã, Bárbara.